Olá, me chamo Rodrigo de Melo Simões, eu sou dupla do colega Vanderly Feli Cornelius. Nosso trabalho é referente à disciplina de Relações de Trabalho e Negociação da URGS, professor André Poleto Outramari, e nosso trabalho se trata de reforma trabalhista e as consequências das relações de trabalho no Brasil. No mundo capitalista, após as situações anteriores de escravidão e servidão, surgiram as relações de trabalho assalariado, que caracterizam a sociedade industrial com uma nova lógica organizacional. O trabalho, agora assim instituído, pode ser considerado uma atividade produtiva prestada ao interesse de outrem, com certas definições desta relação que formaliza-se num contrato regido no âmbito do direito, vindo a constituir-se no emprego, cujas atividades laborais apresentam condições de assalariamento reguladas e amparadas pelo Estado, conforme Vaclavic, Sastre e Outramari em 2019. Estas atividades econômicas intensificaram o sistema de relações de trabalho em que o Estado brasileiro sempre exerceu grande controle seguindo uma atuação intervencionista, definindo as características básicas do sistema legal e oficial de relações de trabalho, criando, já em 1943, a CLT, Consolidação de Leis Trabalhistas, visando a inserção do trabalhador no mercado formalizado de trabalho, com o que passou a exigir a assinatura da carteira de trabalho pelo empregador para dar estabilidade a esse tipo de vínculo de emprego e garantir benefícios aos trabalhadores, conforme Azevedo e Tonelli em 2014. No período do regime de governo pós-1964, o sistema brasileiro de relações de trabalho tornou-se altamente flexível e propenso à precariedade, enquanto a classe trabalhadora era mantida sob rígido controle, restringindo-se o âmbito da atuação dos sindicatos e proibindo-se rigorosamente as greves e demais manifestações políticas. A forma de contratação, portanto, tem se apresentado com predomínio do trabalho informal, sendo um modelo comum nas relações de trabalho que se caracteriza por estar fora do sistema previdenciário, sem proteção social, com jornadas de trabalho e remuneração sem padrão de regularidade e sem perspectiva de longa duração. Mas entre os trabalhadores qualificados, o modelo dominante ao longo da segunda metade do século passado foi o emprego assalariado regulamentado, com contratos de trabalho dentro do regime de consolidação das leis do trabalho, Azevedo e Tonelli em 2014, CLT. Desde a promulgação da CLT, o Estado brasileiro assumiu um papel central na regulação e mediação dos interesses dos empregados e empregadores, e uma análise das relações de trabalho no Brasil constata que ele tem passado por profundas mudanças com a globalização, o crescimento da economia de serviços, a produção enxuta, e que a força de trabalho tem se tornado mais heterogênea, os contratos de trabalho mais diversificados e precários, uma tendência à dessindicalização e desorganização dos sindicatos, conforme Azevedo e Tonelli em 2014. O desenvolvimento no Brasil durante a década de 90 foi marcado pelo processo de estabilização econômica, a abertura comercial, a inclusão das organizações brasileiras na tendência mundial de busca pela qualidade e competitividade e a adoção crescente de máquinas e equipamentos automatizados. As novas exigências de competitividade e o baixo crescimento econômico causaram dificuldades às empresas, que no início assumiram estratégias de reestruturarem-se priorizando a redução de custos e dedicando um baixo nível de investimentos. Após, a preocupação foi com a qualidade, a racionalização da produção, o treinamento e a aquisição de novas tecnologias. Este quadro operacional teve reflexos sobre o mercado de trabalho, que podem ser sintetizados na elevação do desemprego e queda dos rendimentos assalariados, com a introdução de elementos de flexibilização viabilizados por alterações na legislação. Amorim e Fischer em 2013. A partir do início da década de 90, a política de substituição de importações foi rompida pela necessidade de adaptação competitiva ao mercado global, que se expandiu e trouxe mudanças pela abertura comercial dos processos de reestruturação produtiva. Essas transformações econômicas, nas bases políticas da condução nacional, foram acompanhadas pelas mudanças no funcionamento do mercado de trabalho, que exigia regimes mais flexíveis, principalmente quanto às jornadas, salários, mobilidade funcional e os seus ritmos, mediante a desregulamentação do Sistema Legislativo Nacional de Proteção ao Trabalho, estabelecidos originalmente na CLT, abrindo caminho para iniciativas de reformas, conforme Costa em 2005.
Nesta evolução que as condições de trabalho seguiram nestes 4 séculos de prosperidade brasileira, se faz necessário certa dose de reformas, embora que a sua maior parte continue precisando ser devidamente revisada. A dificuldade reside na impossibilidade prática de se proteger o elemento que sustenta a base de trabalho, na pessoa do trabalhador, que mesmo nestas últimas reformas continua sendo relegado a um segundo interesse, pois o que se tem visto é prioritariamente a defesa do interesse empresarial em obediência ao interesse do mercado, conforme Crane, em 2019. A flexibilização pode ser entendida como processo de mudanças na regulamentação do mercado de trabalho e das relações de trabalho em que não seja mais necessário seguir-se uma regra única e rígida oriunda da tradição de um forte controle legal que termina funcionando como um elemento inibidor à criação de novos empregos, mas passa-se a dispor de um conjunto de adaptações inovadoras que podem ser aplicadas conforme a conveniência, como um elemento para a redução do desemprego, conforme Azevedo e Tonelli, de 2014. As reformas no sistema trabalhista se mostram necessárias, especialmente no que se refere à institucionalização de regras que assegurem a representação coletiva e a negociação mais centralizada. Mas as resultantes negociações coletivas avançaram a ponto de extrapolar a CLT e passaram a incorporar interesses específicos e mesmo individualizados. Já as reformas mais recentes trouxeram a flexibilização da CLT com perda de direitos e rebaixamento dos salários e causaram maior precarização das condições de trabalho. Costa, em 2005, foi quem disse isso. Eliminar a rigidez da legislação trabalhista no Brasil permite o desenvolvimento de uma força de trabalho flexível com contratos de trabalho mais adequados às necessidades dos empregadores. Porém, esse procedimento apresenta-se como um retrocesso às condições empregatícias, leva à precarização do trabalho e cria um grupo de trabalhadores vulneráveis sem privilégios. Foi o que disse Azevedo e Tonelli em 2014. A Constituição de 88 atualizou a legislação trabalhista segundo o sistema híbrido, em que o papel intervencionista do Estado tem sido modificado por meio de medidas flexibilizadoras e desregulamentadoras nas relações de trabalho, que vêm sendo aprovadas desde a década de 90, as quais causam insegurança social na classe trabalhadora. Também disseram Azevedo e Tonelli. Durante o segundo mandato do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, entre 1999 e 2002, as principais reformas na legislação trabalhista realizadas nessa etapa foram as seguintes: contrato por tempo determinado. Este contrato, cuja vigência é determinada para um período pré-fixado, deve ser utilizado para execução de serviços específicos ou para a realização de atividades suscetíveis a uma previsão aproximada. Banco de horas, que estabelece que para cada hora extra o funcionário tem direito a uma hora de folga. A jornada de trabalho, nesse caso, é reduzida ou aumentada de forma compensatória, e nesse caso as horas extras não são remuneradas separadamente. E participação nos lucros e resultados, a PLR. A partir de 2015, a economia brasileira sofreu forte redução de seu crescimento, ao que foi adotada uma política radicalmente neoliberal para a retomada e geração de emprego, de cujo decorrência resultados suas medidas em trazendo recessão, desemprego e pobreza. Dentre essas medidas se destaca a Reforma Trabalhista de 2017, que entrou em vigência em novembro de 2017, na forma de Lei 13.467 de 2007 e da Lei nº 13.429 de 2017 também. Esta reforma cria uma série de regras que proporcionam maior liberdade para os empregadores ajustarem a demanda e a forma de utilização da força de trabalho, conforme Crane, em 2019. A reforma trabalhista de 2017 se caracteriza muito por permitir flexibilizar vários elementos do sistema de trabalho, como a utilização do tempo de trabalho, das formas de contratação e de remuneração em favor do empregador, fragiliza as instituições públicas e da organização sindical, e a individualização dos riscos. E ainda ataca as organizações sindicais buscando fragilizar as fontes de financiamento dessas entidades, assim como seu poder de negociação e de organização, CREM 2019. Devido à reforma trabalhista de 2017, pode-se considerar que há uma diversidade de tipos de contrato de trabalho. Azevedo e Tonelli, 2014. São estes a CLT Full, a CLT Flex, pessoa jurídica, cooperado, terceirizado, quarteirizado, subcontratado, trabalhador por tempo determinado. Tudo isso conforme Azevedo e Tonelli em 2014. Essa reforma do trabalho
visa funcionar como parte de um amplo conjunto de medidas que serão integradas com providências que serão adotadas em outras reformas, como a reforma da Previdência e da Educação. Deverão formar uma nova legislação que as manterá diretamente ligadas, para estabelecer uma mudança no projeto de desenvolvimento que o coloque em consonância com as diretrizes do capitalismo contemporâneo, com a finalidade de restabelecer a confiança do mercado e permitir a retomada do crescimento econômico e da trajetória do emprego, CREM 2019. A reforma trabalhista de 2017 tem o objetivo de reverter o baixo crescimento desde 2015, mas não conseguiu alterar a tendência de nenhum desses indicadores da retomada econômica, do desemprego e da escalada da informalidade e da subocupação. Do ponto de vista econômico, em 2017, o crescimento somente não foi negativo por conta do desempenho do setor agrícola e do consumo das famílias. Em 2018, a economia continuou no mesmo patamar. Em 2019, as expectativas apontam para a manutenção desse mesmo cenário. Foi o que disse o CREM em 2019. Estima-se que em 2018, no Brasil, cerca de 60% da população ocupada tem o seu principal meio de subsistência na informalidade e que o trabalho informal ou autônomo sempre esteve presente na formação de diferentes mercados de trabalho. Se ingressa nesse mercado pelo resultado da combinação das necessidades com a falta de oportunidades no mercado formal, conforme Vaclavic, Rocha de Oliveira e Outramar em 2019. Os resultados da reforma trabalhista de 2017 configuram que ela promove uma reconfiguração precária da condição de emprego da classe trabalhadora e aumenta a perda de postos de trabalho formal, ampliando a ocupação com o aumento dos autônomos e da informalidade. E ainda mexe com as estruturas sindicais, especialmente por alterar as bases de representação, minar as bases de financiamento das entidades, redefinir o papel dos sindicatos, de modo a comprometer com a competitividade da empresa e oferecer segurança para que as práticas patronais não sejam questionadas no judiciário. Galvão et al., 2019. A natureza da nova legislação trabalhista e o seu potencial de desconstrução de direitos ao lado das demais reformas evidenciam, portanto, a degradação do papel protetor do Estado e o comprometimento das possibilidades de implementação de qualquer projeto de desenvolvimento baseado na justiça social. Foi o que disse CREM em 2019. Licença, para a entrevista de emprego? Sim, seguindo reto aqui. Obrigado. Eu tenho graduação, tenho 5 anos de experiência na área, tenho 2 mestrados, uma pós-graduação e falo 2 idiomas. Eu sou muito trabalhador, posso trabalhar final de semana. Eu também não tenho problema com hora extra, inclusive no feriado. Eu posso trabalhar 12 por 36. Eu aceito um piso salarial. 20% a menos do piso salarial. Eu posso receber tudo por fora. Eu abro uma MEI. Aí não precisa me registrar, nem pagar INSS, nem 13º, nem depositar fundo de garantia. Nunca em minha vida eu fiz greve. Tô nem aí pra direito trabalhista. Eu acho que sindicato não serve pra nada. Parabéns, você se humilhou muito bem. Podia ter arriscado um pouco mais, mas não tem problema. Nós vamos te ensinar a ser explorado. Muito obrigado por essa oportunidade, de verdade. Muito obrigado mesmo. Quando você disse aquilo dos sindicatos, tocou meu coração. Olha, eu quase apertei o botão, mas eu lembrei que eu tenho que fazer uma demissão coletiva na minha empresa. Então eu fico feliz que você tenha ficado com o Marcos, que é um grande empresário e é um autêntico artista. Um artista da sonegação de impostos e da exploração do trabalho. Se a reforma trabalhista aprovada no Congresso fosse um reality show, ela seria mais ou menos assim. Tricolor paulista.